Tranquilo? Hoje a gente vai para uma aula muito importante, que é a aula a respeito de cálculo de volume de sólidos, tá? Através da integral de uma função. Na aula anterior a gente falou de uma técnica de integração, que foi a integração por partes, né? Nós já havíamos falado a respeito da integral por substituição, tá? Então, são conceitos que, querendo ou não, vão vir na prova de vocês, né? Integral por substituição, por partes. E a aula de hoje é uma aula que é certa questão de prova, tá? Que é cálculo de volume de sólido. Então, já aviso, muita atenção para essa aula. E não sei se, porque a aula é longa e tem muitos exemplos interessantes para a gente fazer. A gente não vai conseguir fazer tudo, mas tem muitos exemplos no livro, nas notas de aula, então vocês podem usar, tá? Um aviso é que amanhã nós temos a oficina sobre integração por partes, tá? Então vai ter uma oficina sobre integração por partes, então compareça. Vai ser muito importante para vocês, tá? Uma questão, como eu já falei, volume. Uma questão sobre área de regiões, né? Através de integral. E já posso antecipar que uma outra questão é sobre uma das aplicações da aula que vem, que a gente vai ter uma aula sobre algumas aplicações de cálculo integral, que é trabalho, comprimento de arco e pressão, tá? Então deve vir uma dessas aplicaçõezinhas aí para vocês, tá? Bom, eu acho que é isso, de aviso. Então vamos para a nossa 29ª aula, né? Tá acabando o nosso curso, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, né? Depende do ponto de vista. Para mim é infelizmente, porque gostei bastante de ministrar esse curso para vocês. Nossa 29ª aula, aí nós temos essa aula hoje, temos a aula de quarta-feira, que é a aula de aplicações, de trabalho, comprimento de arco e pressão. E aí temos a aula de revisão e depois a nossa provinha, né? Estou me enganado, é esse o nosso cronograma, tá? Bom, nós temos duas técnicas básicas para calcular volume de sólidos usando integral, tá? Que é a técnica do volume calculando através dos discos, né? Que alguns chamam também de técnica do fatiamento, e o volume por cascas cilíndricas, ou tem um outro nome também que eu esqueci, é um nome meio complicado. Invólucros cilíndricos, uma coisa assim, não lembro. Mas essas são as duas principais técnicas que a gente vai estudar hoje, tá? E aí eu vou começar pelo método do fatiamento, tá? O volume através do volume de discos, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem um sólido, tá? E nós desejamos calcular o volume desse sólido, ok? A ideia que eu vou utilizar para o cálculo do volume desse sólido vai ser muito semelhante à ideia que nós utilizamos para definir integral de Riemann. Vocês lembram lá qual era a ideia da integral de Riemann? Você pegava, tinha uma função definida, uma função contínua definida em um intervalo fechado, né? Você pegava esse intervalo, particionava esse intervalo, olhava para as bases de cada intervalo, tomava um ponto amostral dentro de cada subintervalo, né? Calculava a imagem desse ponto amostral pela função, e aí você definia os retângulos de base ΔX e a altura f, a imagem do ponto amostral, f de lambda i, né, que a gente falou. E aí você calculava as áreas desses retângulos, somava as áreas deles, e aí essa soma seria uma aproximação para a área abaixo do gráfico da função, certo? E aí, quando você passava o limite, quando n tendia a mais infinito, né, ao infinito, se o limite existisse, o valor desse limite era o que a gente definiu como a integral definida por Riemann, né, através de Riemann, da função do intervalo em questão. Tá? Então a gente vai usar uma técnica semelhante a isso, tá? A essa definição. Então, olha, suponha que você tem um sólido, aí a gente quer calcular o volume desse sólido S aqui. Tá? Então a gente vai começar
fatiando esse sólido da seguinte forma. Ó. Quando eu passo um plano perpendicular ao eixo das abscissas, um plano passando pelo sólido, tá? Perpendicular ao eixo das abscissas, a interseção do plano com o sólido vai gerar uma região que a gente chama de seção transversal. Tá bom? Essa seção transversal, eu não sei como que é o formato dessa seção. Vai depender do formato do sólido em questão que você está trabalhando. Mas, em geral, essa seção transversal ela tem uma área. E para cada ponto que você passar o plano perpendicular ao eixo das abscissas, você vai ter uma área para a seção. Por isso, eu posso dizer que essa área é uma função de x. Porque para cada x que eu tomar dentro do intervalo AB, eu vou ter uma determinada área. Concorda ou não? Tudo bem até aí? Ok? Então, eu estou chamando aqui, ó, A de x, a área da seção transversal de S no plano P de x. Esse plano é perpendicular ao eixo x e passa pelo ponto x, tá? Com x variando de A até B. Tá? Então, essa área ela varia quando eu faço x variar desse intervalo de A até B. Tá? E a ideia que a gente vai fazer é a seguinte agora. Ó. Eu vou pegar esse sólido e vou dividir ele em n fatias de largura ΔX. Ou seja, eu estou particionando o intervalo AB. Tá? Então, estou subdividindo o intervalo AB em intervalinhos de comprimento ΔX. Tá? Sem perda de generalidade, a gente vai tomar esses intervalos de mesma medida. Tá? E aí, em cada intervalinho desse, aqui eu peguei o intervalo, o iésimo intervalo. Nesse iésimo intervalo, eu vou tomar um ponto amostral, que eu estou chamando aqui de x e asterisco. Tá? Então, em cada subintervalinho, eu estou tomando um ponto amostral. Tá bom? E aí, eu vou olhar para esse cilindro, que não necessariamente ele tem base circular. Né? A gente está acostumado a estudar os cilindros circulares, né? Cilindro de base circular. Mas esse daqui eu posso considerar que isso aqui é um cilindro, mas que não tem uma base circular, né? O que interessa é que a base dele é essa região aqui que está destacada, tá? E a altura dele é ΔX, tá? Porque a gente está acostumado a olhar os cilindros assim, né? Tá? Está acostumado a olhar cilindro dessa maneira, de base circular, né? Mas aqui não precisa, você pode ter uma região, tá? E outra região aqui congruente a ela, em um plano paralelo, e aí você pega todos os segmentos de reta que liga essas duas regiões, você também forma um cilindro, tá bom? Tá? Então, isso aqui também seria, para as nossas definições, um cilindro. Muito feio, mas tudo bem, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, eu estou tomando aqui esse cilindro cuja base tem a área A de xi, ok? A de xi, que eu estou tomando o ponto xi em questão, xi asterisco, na verdade, tá? E a altura é ΔX. Então, se eu quiser calcular o volume desse cilindrozinho, o que eu tenho que fazer? Como é que a gente calcula o volume de um cilindro, pessoal? A área da base vezes a altura, certo? A área da base desse cilindro aqui é a A de x asterisco. É a função área no ponto xi, que é o ponto amostral no intervalo, no iésimo intervalo, tá? Então, a área da base é essa e a altura é ΔX. Então, o volume desse disco, desse cilindro, vai ser esse daqui, ó. A área da base vezes a altura. Esse daqui é o volume do iésimo disco, da iésima fatia do sólido em questão. Tá claro? Tudo bem até aí? Olha, aqui um exemplo de como que o sólido fica quando eu fatio ele em 7 partes. Tá? Então, ele está dessa maneira aí. Eu subdividi o intervalo AB em 7 subintervalinhos. Tá? E aí, em cada intervalinho, eu tomei um ponto amostral e peguei o cilindro de base de altura ΔX e a base vai ser a área da seção no ponto amostral. Tá? Alguma dúvida até aí, gente? E qual vai ser a ideia? A ideia vai ser a gente calcular os volumes desses discos,
e somar esses volumes. Quando a gente calcular o volume desses discos e somar esses volumes, nós vamos ter uma aproximação para o volume do sólido original. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se eu pegar a soma, se eu pegar o volume de cada um desses discos, somar eles, eu vou ter uma aproximação para o volume original. Então, é isso que eu estou fazendo. Ó. O volume da iésima fatia é isso. A de x e asterisco vezes ΔX. Então, o volume original, o volume do sólido, vai ser aproximadamente ao somatório de todas essas áreas quando eu faço I variar de 1 até N. Só que essa soma aqui a gente já conhece, né? Isso aqui é uma soma de rima. Tudo bem? Isso aqui é uma soma de rima, onde a função que nós estamos trabalhando é a função área. Tá? Então, a ideia vai ser o quê? Vai ser a gente particionar cada vez mais o nosso intervalo AB. E quando a gente particionar cada vez mais o intervalo AB, a gente espera que a soma dos volumes dos discos se aproxime cada vez mais do volume do sólido que eu quero calcular. Está clara a ideia? Então, o que eu vou fazer aqui, nesse somatório? Eu vou fazer o N, que é o número de fatias, o número de subintervalos, tender a infinito. Tá? E aí, se o limite existir, o limite dessa soma vai ser o volume do sólido. Ok? Só que o limite de uma soma como essa, a gente já sabe o que é. É uma integral definida no intervalo AB. E daí nós chegamos à seguinte definição. Suponha que você tem um sólido compreendido entre x igual a A e x igual a B. Tá? Se a seção transversal do sólido S no plano P de x, passando por x e perpendicular ao eixo x, é A de x, ou seja, A de x é a área para cada ponto no intervalo AB, a área da seção. Onde essa área é contínua, essa função é contínua, então o volume, que é o limite dessa soma de rima, como eu acabei de mostrar para vocês, vai ser a integral definida no intervalo de A até B da área. Ou seja, em outras palavras, se eu quero calcular o volume de um sólido como esse aqui, do início da explicação, basta que eu encontre qual é a função área dada pelas seções transversais desse sólido e integre essa função área no intervalo de A até B. O resultado dessa integral vai me dar o volume desse sólido. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a brincadeira vai ser essa, tá? O grande X da questão vai ser a gente determinar quem é essa função área, que dependendo do sólido pode não ser tão simples como a gente espera que seja, tá? Mas o grande X da questão é a gente encontrar esse A de x, essa área de x, que é a área da seção transversal em qualquer ponto no sólido. Como exemplo, como um primeiro exemplo, aqui, antes do exemplo, um roteirozinho para a gente, como que a gente pode calcular o volume de sólidos dessa maneira, tá? A primeira coisa é você tentar esboçar o sólido e esboçar uma seção transversal desse sólido, um corte nesse sólido, tá? Depois que você faz isso, você encontra uma fórmula para a área dessa seção, dependendo de x, obviamente, tá? Encontra os limites de integração, porque a gente está trabalhando com uma integral definida, então você precisa dos limites de integração. E depois você integra e acha o volume. Então esse é um roteirozinho básico para a gente seguir, tá? Quem quiser. Então, como exemplo, vamos olhar esse daí, né? Um exemplo clássico, que é mostrar que o volume de uma esfera de raio R é 4πr ao cubo sobre 3, tá? Em geral, lá no ensino básico, essa expressãozinha só te é apresentada, né? Você não sabe de onde vem isso, por que é isso. No início do nosso curso eu dei uma breve explicação, né, de como se chegou mais ou menos a isso, mas agora a gente pode ver através do cálculo integral o porquê é exatamente isso, tá? Então, imagina que você tem aqui uma esfera, tá? Tá? Tem uma esfera aqui.
e eu quero calcular o volume dela. O raio dessa esfera é R. O raio dessa esfera é Rzinho. Tá? Então, a ideia que eu falei para vocês é a seguinte. Faz um corte nessa esfera, perpendicular ao eixo X. Vamos considerar que o eixo das abscissas esteja aqui, ó, no centro da esfera, para facilitar a nossa vida. Tá? Aí, bora colocar o eixo Y bem aqui, assim, ó. É claro que eu estou colocando uma função tridimensional em um plano bidimensional, né? Uma coisa assim que não faz muito sentido, mas é só para vocês entenderem a brincadeira, tá? Eu poderia colocar um outro eixo aqui para mostrar que, na verdade, essa esfera está no R3, né? Só que eu vou deixar isso para quando vocês estiverem lá no cálculo 2, tá bom? Por enquanto, só para a gente entender isso aqui. Então, eu vou fazer um corte nessa esfera. E eu quero ver como que vai ser o formato da seção quando eu fizer o corte nessa esfera, tá? Então, vou fazer um corte bem aqui assim, em um determinado ponto X, qualquer ponto, tá? Vou tomar o ponto X bem aqui. E quando eu fizer um corte, pegar um plano aqui assim, ó. Pegar um plano aqui assim. Dá para entender? Peguei um plano aqui, pega uma faca e faz um corte nessa esfera. Aí vai aparecer uma seção, um corte aqui. Que formato vai ter esse corte, gente? Vai ser um círculo. Aí você pegar uma laranja perfeitamente esférica e fizer um corte nela, o corte que você vai fazer vai ser um círculo. Concorda? Tá? Então, essa seção aqui, ó, esse cortezinho aqui, ó, vai ser um círculo. Tudo bem? Eu preciso encontrar qual que é a área desse círculo nesse ponto X aqui, ó. Aqui é X. Qual que é a área desse círculo nesse ponto X? Bom, se essa seção, se esse corte aqui é um círculo, para eu encontrar a área dele, eu preciso do quê? Do raio dele, sim ou não? O raio do círculo, desse círculo aqui, olhando de frente, ele está assim, ó. O raio dele, eu vou chamar de Rzão, é esse camarada aqui, ó. Rzão. Concorda ou não? Tudo bem? Aqui eu já tenho Rzinho, que é o raio da esfera. E se eu fechar aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. E quem sabe me dizer quanto que vale essa medida? X. Tudo bem? De 0 até o ponto X, isso aqui vale X. Então, eu vou olhar para esse triângulo retângulo, ó. De hipotenusa R, catetos Rzão e X. Então, o que eu preciso é do Rzão para encontrar a área da seção. A área da seção, como é um círculo, a área dela vai ser πr ao quadrado. Tá? Então, se eu aplicar Pitágoras aqui, ó, eu tenho que Rzinho ao quadrado vai ser igual a Rzão ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? Então, se eu isolar o Rzão ao quadrado, eu tenho que Rzão ao quadrado vai ser igual a Rzinho ao quadrado menos x ao quadrado. Então, chego nessa equação aqui, nem preciso tirar a raiz, porque a área da seção no ponto X é πRzão ao quadrado, certo? E Rzão é Rzinho ao quadrado menos x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar π vezes Rzinho ao quadrado menos x ao quadrado. Pronto. Então, essa daqui é a área da seção em cada ponto X. Belezinha? E observe que faz bastante sentido isso, porque se eu fizer um corte exatamente no meio aqui, exatamente no meio, o X é quanto? 0. Coloco o 0 aqui. Vai ficar πr ao quadrado. Certo? Que é a área desse círculo maior aqui que passa exatamente no diâmetro da esfera. Tá bom? Alguma dúvida? Portanto, para calcular o volume dessa esfera, o que a gente tem que fazer agora? Integrar essa função em qual intervalo?
Em qual intervalo? Hã? De 0 a? Bem aqui é o raio, ó. Certo? Bem aqui é o raio. Tá bom? Aí bem aqui, ó, é menos R também, porque eu tomei no centro, na origem aqui. Certo ou não? Então eu vou integrar ela de 0 a R, sim ou não? Não. De menos R até R. Que varrer todo o sólido. Tá bom? Ok? Então olha lá. Então o volume vai ser integral de menos R até R de π, que é π vezes R ao quadrado, menos x ao quadrado, que é a área. dx, né? Não esquece do dx. Tá bom? Aí observa que esse π, ele é constante. Eu posso tirar ele da integral, certo? Então o volume vai ser igual a π vezes a integral de menos R até R, de R ao quadrado menos x ao quadrado dx. Aí olha só, para facilitar a nossa vida, e com uma maneira da gente treinar também algumas propriedades de integrais, eu tenho uma integral em um intervalo, definida em um intervalo, que é simétrico em relação à origem. Lembra que na aula anterior eu falei, eu acho que foi na aula anterior ou foi na aula anterior da anterior? Que eu falei que quando a gente tem uma coisa desse tipo, a gente pode logo olhar para a função e verificar se ela é uma função par ou uma função ímpar. Se ela for uma função ímpar, essa integral dá zero. Se ela for uma função par, então eu posso dizer que essa integral é 2 vezes a integral de 0 até R. Lembra disso? Pergunta, essa função é par ou ímpar? É par. Preciso mostrar? Não, deixe como dever de casa. Então, como a função é par, R quadrado menos x ao quadrado é par. Então, como isso aqui é par, então o volume vai ser igual a π vezes 2 vezes a integral de 0 até R de R quadrado menos x ao quadrado dx. Tá bom? Isso porque a função é par, então pode dizer que essa integral aqui é 2 vezes essa, do 0 até R. Então agora é só calcular essa integral. Vou colocar 2π, né? Vezes uma primitiva de R quadrado. Observe que eu estou integrando em relação a x. Uma primitiva de R quadrado é R quadrado vezes x. Né? O R é constante. Certo? Menos primitiva de x ao quadrado. X ao cubo sobre 3. Isso aqui variando no intervalo de 0 até R. Tá? Então, esse volume vai ser igual a 2π vezes... Aí eu vou verificar a variação da primitiva nos extremos do intervalo. Então, aqui vai ficar R quadrado vezes R menos R ao cubo sobre 3. Tá? Isso para quando for R. Menos... Aí, quando eu colocar o zero, vai dar zero. Certo? Tá? Então, aqui o volume vai ser 2π vezes... Aqui dá R ao cubo. R ao cubo menos R ao cubo sobre 3. Então, eu tiro o mínimo. 3 menos 1, 2. Isso vai dar 2R ao cubo sobre 3. Certo? E aí, quando eu multiplico 2 e 2, então fica 4πr ao cubo sobre 3, que é a formulazinha do volume da esfera que a gente conhece. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Tá? Então, a ideia para a gente calcular esse tipo de problema, a gente resolver esse tipo de problema, é a gente encontrar... Oi? O π vezes 2 é porque aqui o π já estava... Aí, essa integral aqui, lembra que eu falei o seguinte, ó,
quando você tem uma integral definida em um intervalo simétrico em relação à origem, de menos a até a de uma função f de x dx, você tem duas coisas que podem acontecer. Quer dizer, pode acontecer mais do que essas duas coisas. Mas se acontecer uma delas duas, você pode fazer o seguinte. Ó. Se a função f é ímpar, então essa integral de menos a até a f de x dx, ela vai ser zero. Tá? E se a função f é par, essa integral de menos a até a f de x dx vai ser duas vezes a integral de 0 até a de f de x dx. Por que isso, professor? Falei na última aula, mas a gente repete, não tem problema. Olha só. Vamos pegar o exemplo de uma função ímpar. A função mais conhecida ímpar aqui, que a gente já conhece, é a x ao cubo, né? A x ao cubo é assim. Então, imagina que você esteja integrando a x ao cubo de a até menos a. Até menos a. Então, quando você integra de 0 até a, você tem essa área. Quando você integra de 0 até menos a, ou de menos a até 0, você tem menos essa área. E aí, quando você integra de menos a até a, você tem menos essa área mais essa área, dá 0. Ok? Agora, se a função for par, por exemplo, a x ao quadrado, integra ela de menos a até a. Então, como a função é par, então ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Então, essa área é igual a essa. Então, você integrar de menos a até a, que é isso, é o mesmo que tu integrar de 0 até a, que é isso, e multiplicar por 2, porque essa área é igual a essa. Tá? Então, essa propriedade aqui, ela é uma propriedade importante, tá? Que facilita em alguns casos. Ah, professor, e se eu quisesse calcular normalmente aqui? Calculava a primitiva e depois calculava a variação de menos r até r. Calcula, não tem problema, dá a mesma coisa. Tá? Só fiz assim para a gente treinar algumas propriedades e facilitar o cálculo. Ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Beleza. Olha só, aqui o desenhozinho, mais bonitinho que o meu, obviamente, tá? Aqui a esfera, tá? O raio da esfera, o ponto X em questão, e aqui o Y. Esse Y, tá Y aqui, na verdade era para ser Rzão. Tá Y porque daqui a pouco eu vou falar que a esfera, ela é um sólido de revolução, tá? Então, daqui a pouco eu falo mais disso. Olha esse outro exemplo. Encontre o volume de uma pirâmide de base quadrada com lado L e cuja altura seja H. Tá? Como é que a gente pode encontrar o volume de uma pirâmide de base quadrada com lado L? O lado L é o lado da base, tá? E a altura é H, tá? Eu vou fazer essa daqui da seguinte maneira. Vou pegar o plano XY. Não, vou desenhar a pirâmide dessa forma aqui, assim. Colado aqui que fica mais bonitinho, né? Tá? Vou desenhar a pirâmide assim, só porque eu quero fatiar ela em relação ao eixo das abscissas. Mas não tem problema, eu poderia colocar a pirâmide assim, ó, em pé mesmo, normal, como a gente já está acostumado a vê-la. Tá? Eu podia fatiar em relação ao eixo Y. Tá? Não tem problema. Tá? E aí, a ideia aqui vai ser a seguinte. Ó. Vou colocar o eixo Y aqui. E vou colocar aqui o eixo X. Saindo aqui assim, ó, na pirâmide X. Tá?
essa pirâmide, ela tem o lado da base é Lzão, é um quadrado, certo? E a altura dela é H. Então, daqui, se aqui vale 0, bem aqui, que é onde sai o eixo, X, vale H. Então, essa distância aqui vale H. Ok? Tudo bem? Eu quero calcular o volume dessa pirâmide. Então, a mesma brincadeira. Eu vou fazer um corte nessa pirâmide, em algum ponto X. Vou pegar um plano aqui assim, ó. Vou efetuar um corte aqui nessa pirâmide, então vai me gerar um negócio tipo assim, ó. Deixa eu colocar esse segmento aqui. Vai gerar um quadrado também. A seção vai ser um quadrado, porque a base da pirâmide é um quadrado, ok? Então, qualquer corte que eu fizer, a figura aqui vai ser semelhante a essa. Tá? Então, eu vou gerar esse quadrado. Estou fazendo o corte em um certo ponto X aqui, ó. Um ponto X. Tá bom? Eu preciso descobrir qual é a área dessa seção, nesse ponto X. Só que essa seção tem o formato de um quadrado. Então, eu preciso, para calcular a área dessa seção, do lado desse quadrado. Concorda ou não? Então, eu vou chamar esse lado do quadrado aqui, ó, de Lzinho. Tá bom? Ok? Então, eu sei que a área no ponto X vai ser Lzinho ao quadrado. Só que eu preciso encontrar esse L em função de X, porque eu tenho que trabalhar com a variável X que eu estou querendo, tá? Mas como é que eu posso... Por quem que eu posso substituir esse L aí? Aí entra uma relação de semelhança de triângulos aqui, tá? Se eu fizer um corte no meio dessa pirâmide, eu tenho a seguinte figura. Tá? Aqui tudo vale L, então a metade é L por 2. Tá? Aí bem aqui eu efetuei o corte. Bem aqui é o ponto X. Ó. Então aqui vale Lzinho por 2, porque tudo vale L, que é o lado do quadrado. Tá claro? Tá? Daqui para cá, vale quanto mesmo? H, que é a altura original da pirâmide. E daqui para cá, vale quanto? X. Vale X, que é onde eu fiz o corte. Eu fiz o corte bem aqui no ponto X. Ó. Então, daqui para cá vale X. Tá bom? Então, se eu olhar para esses dois triângulos retângulos aqui, ó, este e este maior, eles são triângulos semelhantes, obviamente. Né? Então, eu posso tirar uma razão de semelhança aqui entre seus lados. Então, eu posso dizer ó, que X está para H, X está para H, assim como Lzinho por 2 está para Lzão por 2. Ok? Esse 2 com esse 2 aqui a gente pode cancelar. Então, esse L, ele vai ser, se eu pegar esse cara e jogar para cá, Lzão sobre H vezes X. Ou seja, para cada ponto X que eu tomar, no intervalo de 0 até H, para cada ponto X, o lado da seção vai valer isso. L sobre H vezes X. Tranquilo? Portanto, a área da seção no ponto X vai ser o quê? L ao quadrado, que é isso. Então, Lzão sobre H vezes X ao quadrado. Tá? Então, a área aqui vai ser L ao quadrado sobre H ao quadrado vezes X ao quadrado. Então, essa daqui é a área da seção em um certo ponto X. Então, para eu calcular o volume da pirâmide, eu integro aquela função em qual intervalo? De 0 até H. Tá bom? Então, vou calcular agora a integral. Então, o volume
vai ser a integral de 0 até h daquela função, que é L ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao quadrado dx. Tá? Aí, isso aqui é constante. Posso tirar. Então, o volume vai ser L ao quadrado sobre h ao quadrado vezes a integral de 0 a h x ao quadrado dx. Tá? Porque é constante, tirei da integral. E é uma primitiva dessa, a gente conhece, né? Primitiva dessa daqui é x ao cubo sobre 3, variando de 0 até h. No 0 vai dar 0, no h dá h ao cubo sobre 3. Então, o volume vai ser L ao quadrado sobre h ao quadrado vezes h ao cubo sobre 3. E esse volume aqui, se eu cancelar h ao quadrado com 2h's daqui, vai ficar L ao quadrado vezes h sobre 3, que é a fórmula do volume de uma pirâmide de base quadrada, como a gente conhece, né? O volume de uma pirâmide, em geral, é a área da base vezes a altura dividido por 3, né? Como é um quadrado de lado L, a área da base é L ao quadrado. L ao quadrado vezes a altura sobre 3. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Então, 2 exemplos aí para a gente verificar. Esses são sólidos gerais, tá? Mas a gente agora vai se prender mais aos sólidos de revolução, tá? Que é que mais a gente costuma trabalhar. Então, olha só. Vamos ver o que é um sólido de revolução. Um sólido de revolução é um sólido que pode ser gerado pela rotação de uma região em torno de um eixo. Tá? Então, considera aqui que eu tenho a função y igual a f de x, o gráfico dela, e eu estou considerando a região abaixo do gráfico da função y igual a f de x, o eixo das abscissas e as retas verticais x igual a x igual a b. Então, essa região abaixo do gráfico. E aí eu vou girar, vou rotacionar essa região em torno do eixo das abscissas. Tá? Quando eu faço isso, eu vou gerar um sólido como esse. Tudo bem? Alguma dúvida? Peguei essa região, girei 360 graus aqui em torno do eixo das abscissas, eu gero esse sólido. Esse disco que está aparecendo aqui é porque eu já estou efetuando os cortes. Quando eu efetuo os cortes, como eu estou trabalhando agora, presta atenção, antes eu trabalhei com sólidos em geral. Tá? Aqui, por exemplo, calculei uma pirâmide, não é um sólido de revolução. Tá? Agora eu estou especificamente falando de sólidos de revolução. Quando a gente está trabalhando com sólido de revolução, as seções transversais sempre serão circulares. Ok? Então, quando eu faço o fatiamento no sólido, vai aparecer esse disco e a área da base desse disco, desse cilindro, vai ser um círculo. E qual que vai ser o raio desse círculo? O raio desse círculo, se eu tomar aqui o corte em um determinado ponto x, o raio desse disco vai ser a imagem desse ponto x pela função f. Vai ser o f de x. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o raio é igual a f de x, que é igual a y, né? Y igual a f de x. Portanto, a gente já viu que o volume de um sólido como esse é a integral de a até b da área da seção, tá? Da função área. Só que como eu estou trabalhando agora especificamente com sólido de revolução, e a área da seção é um círculo de raio f de x, então eu posso dizer que esse volume vai ser π vezes o raio, que é o f de x, ao quadrado de x. Ok? Então a gente pode usar essa. São duas integrais equivalentes, né? Dizer isso é o mesmo que dizer isso, para o caso de sólido de revolução. Mas aí, para facilitar a vida, se a gente quiser, a gente pode simplesmente dizer que agora o volume dos sólidos de revolução em torno do eixo das abscissas, importante, tá? Integral de a até b de π vezes f de x ao quadrado. Ok? O primeiro exemplo que nós falamos foi a respeito da esfera, né? Pergunto para vocês, qual é a função cuja região abaixo do gráfico dela e compreendida entre ela e o eixo das abscissas, quando eu rotaciono, gera uma esfera.
uma semicircunferência, concorda ou não? Se eu pegar uma semicircunferência de raio R, uma semicircunferência de raio R, aqui ó, vale menos R e aqui R. Aí eu pego essa região e giro ela 360 graus em torno do eixo das abscissas, eu gero uma esfera, concorda ou não? A esfera é um sólido de revolução. Tá? Agora, qual é a expressão, digamos algebricamente, né, que determina essa semicircunferência superior aqui? Bom, é só a gente lembrar da equação da circunferência de centro na origem em raio R. Né? A equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso de centro na origem, certo? Se eu isolar o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x. Só que como eu quero a semicircunferência positiva, digamos assim, a semicircunferência de cima, então o y aqui, que vai ser uma função de x, vai ser a raiz quadrada positiva de r ao quadrado menos x ao quadrado. Tá bom? Então essa parte de cima, a equação dela é essa. A função dela é essa. Tá bom? Alguma dúvida? Então, se eu quero calcular o volume da esfera, basta integrar de menos r até r, π vezes f de x ao quadrado dx, como a gente viu agora há pouco. Tá? Porque quando eu efetuo o corte, a área da seção vai ser um círculo. Tá? Então, isso aqui vai dar a integral de menos r até r de π vezes, só que o f de x é a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. E quando eu elevo ao quadrado, o f de x cancela com essa raiz. Então, sobra r ao quadrado menos x ao quadrado dx. E essa integral foi a mesma que a gente calculou anteriormente. Beleza? Alguma dúvida? Tá? Isso para sólidos de revolução. Tá? Agora vamos ver alguns exemplos mais gerais. Tá? Olha só. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz quadrada de x de 0 até 1. De 0 até 1. Tá. Então, olha só. Tentando seguir aquele passo a passo que eu falei para vocês, vamos tentar esboçar qual é o sólido em questão. Tá? Então, olha só. Raiz quadrada de x, o gráfico dela é assim, ó. Tá? De 0 até 1 eu quero. Tá? E aí eu vou pegar essa região e vou girar 360 graus em torno do eixo das abscissas. Vai gerar isso aqui, ó, um sólido assim, ó. Tá bom? Vai gerar um sólido assim. Ok? Tipo uma taça, né? Uma caneca, uma bacia, sei lá. Tá? E eu quero o volume desse troço aí. E a brincadeira vai ser o quê? Faz o corte e olha para a seção. Quando eu fizer o corte e olhar para a seção, como isso aqui é um sólido de revolução, vai ser um círculo. Que raio? Bom, se eu tomar um ponto x aqui, ó, o raio vai ser o f de x. F de x. Só que a função é f de x igual a raiz quadrada de x. Então, o raio vai ser a raiz quadrada de x. Ok? Então, vai concluir que o volume desse sólido
volume desse sólido, como a gente já viu, é integral em qual intervalo? De 0 a 1 de π f de x ao quadrado dx. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1. O π é constante, já posso tirar logo aqui. F de x é raiz quadrada de x. Então, fica raiz quadrada de x ao quadrado dx. Isso aqui é π vezes a integral de 0 a 1. Raiz quadrada de x é x, porque eu estou nesse intervalo positivo, dx. Então, esse volume vai ser π vezes primitiva de x, x quadrado por 2, variando no intervalo de 0 a 1. No 1, isso dá meio. No 0, dá 0. Então, fica meio vezes π, π sobre 2. Volume. Ok? Tudo tranquilo? Belezinha. Próximo. Vamos dar uma acelerada, porque ainda tem cascas cilíndricas. Olha, aqui a ilustração mais bonitinha para vocês, tá? Aqui o meu desenho. Então, estou olhando para esse disco aqui, ó. Base ΔX e o raio vai ser a raiz quadrada de x. Próximo. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0 em torno do eixo y. Olha, agora não vou rotacionar em torno de x, eu vou rotacionar em torno de y. Então, eu não vou integrar em relação a x, eu vou integrar em relação a y. Lembra que a gente fez um exemplo integrando para calcular uma área, integrando em relação a y? A mesma coisa, tá? Bora esboçar a região. Y ao cubo. Y ao cubo é essa aqui, ó. Tá? Y ao cubo. Y ao cubo não, desculpa. X ao cubo, né? Tô doido. Mas tudo bem. A outra parte, y igual a 8. Y igual a 8, vamos supor que o 8 esteja aqui, assim, ó. Y igual a 8. Y igual a 8. Eu já posso até observar que quando o y é 8, o x é quanto? X é quanto? 2. Né? 2 ao cubo dá 8. Então, eu quero a região limitada pelo gráfico da y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0. X igual a 0 é o eixo y. Certo? Então, eu quero essa região aqui, ó. Essa região. Então, esse resto aqui eu esqueço. Tá? Aqui eu esqueço. Aqui eu esqueço. Então, eu quero isso aqui. Tá bom? Aí eu vou pegar isso e vou girar em torno agora do eixo y. Então, vai gerar isso aqui assim, ó. Parecido com o item anterior, só que no eixo y agora. Tá? Aí estou integrando, eu vou agora integrar em relação a y e não a x, tá? Então, quando eu faço fatiamento assim, ó, perpendicular ao eixo y, os discos ou as seções vão aparecer assim, ó. Tá? Então, eu tenho que olhar para esse raio aqui, ó. Ou seja, se eu tomar um certo ponto y, o raio aqui vai ser quem? Vai ser x. Concorda ou não? Só que, como y é igual a x ao cubo, então, o x é a raiz cúbica de y. Concorda? Alguma dúvida? Então, bem aqui, esse x é raiz cúbica de y. Tá? Então, o raio aqui, ó, é raiz cúbica de y. Então, o volume que eu estou querendo calcular vai ser a integral. Qual é o intervalo de integração? Vamos começar por aí. De 0 a 2, sim ou não? Não, porque eu estou integrando em relação a y. Então, de 0 a 8.
Tá? De 0 a 8. De π vezes a função f de x, seria f de x, só que agora é f de y, porque eu estou integrando em relação a y. F de y ao quadrado. Só que a f de y é essa. Então é raiz cúbica de y ao quadrado dy. Estou integrando em relação a y. Ok? É só resolver essa integral. Deixo para vocês resolverem. Bem simples, tá? Vamos para outro exemplo aqui. Só para confirmar, o resultado disso aqui vai dar 96 π sobre 5, tá? Calculem essa integral aí. Olha essa outra. A região R delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado é girada ao redor do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Olha só. Essa daqui já é um pouco diferente das outras. Porque antes eu estava pegando a região abaixo do gráfico de uma função e o eixo das abscissas. E agora eu vou pegar uma região entre dois gráficos de funções. Y igual a x, y igual a x ao quadrado. Eu vou girar em torno do eixo x. Então, olha só, pessoal. O que vai acontecer? Não esquece de esboçar a região. Tentar esboçar a região é essencial para a gente conseguir resolver a questão, tá? Y igual a x, identidade. Y igual a x. Y igual a x ao quadrado, parábola de vértice no 0, 0. O ponto de interseção da parábola e da identidade é o 0 e aqui é 1. Tá? Volta lá no comando, por favor. Tá. Aí eu vou pegar essa região aqui, ó, que é a região delimitada pelos gráficos. Ok? Vou girar ela. Consegues imaginar qual é o sólido que vai formar aí? Negócio tipo assim, ó. Concorda? Tipo um alto-falante, assim. Você já viram alto-falante? Uma trombetazinha. Essa parte de dentro aqui, desculpa, ela é oca. Certo? Maciço é só aqui, ó. A parte que envolve essa região. Olha só, para ficar mais claro. Se fosse só a identidade, se eu rotacionasse, ia gerar um cone. Concorda? Maciço. Um cone maciço. Totalmente preenchido. E se fosse só a função x ao quadrado, ia formar tipo uma trombetazinha assim, ó. Maciça também. Só que são as duas. Então essa parte de dentro aqui é vazada. Ok? Tudo bem? Qual é o volume dessa? É isso que a gente quer agora. Como é que a gente determina o volume dela? É a mesma brincadeira que a anterior. Né? Faz o corte e olha para a seção, no ponto X. Então, bora olhar para a seção aqui. Ó. Tá? Aqui. Agora, olha só, cuidado. Se fosse só a identidade, a seção seria um círculo. Sim ou não? Se fosse só a parábola, a seção seria esse outro círculo aqui. Ó. Concorda?
Mas como essa parte de dentro é vazada, então eu vou olhar só para essa parte aqui. Ó. Se eu olhasse para o disco em questão, ó, o disco todo, esse disco é um disco vazado. É como se fosse um cilindro vazado no meio, assim, ó. Aqui dentro é oco. Tem um furo aqui nele, ó. Tá? Ok? Então eu preciso encontrar a área dessa parte aqui, ó. Só que são dois círculos concêntricos, né? Uma coroa circular. Né? Então eu olho para cá, ó. E olho para cá, ó. Ah, é uma coroa circular. Tá? Então a área que eu quero é essa aqui, ó. Certo? Como é que a gente calcula a área de uma coroa circular? É a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Sim ou não? Tá? Então eu preciso do raio do círculo maior e o raio do círculo menor. Porque se eu tiver o raio do círculo maior e o raio do círculo menor, a área da coroa circular vai ser a área da coroa circular vai ser π r ao quadrado menos π r ao quadrado. Tá bom? Ok? Agora, voltando para o nosso problema, quem é o Rzão? O Rzão, se eu tomar o ponto X aqui, ó, o Rzão vai ser esse segmento daqui para cá. Ó. Daqui até aqui. Só que se aqui é um ponto X, daqui para cá vai valer quanto? É o f de x pela identidade, que é x. Certo? E o raiozinho, professor? O raiozinho vai ser daqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Daqui até aqui, ó. Só daqui até aqui. Se eu tomar um ponto x aqui, quem que vai ser esse tamaninho daqui para cá? X ao quadrado, que agora é pela função, pela parábola, pela x ao quadrado, tá? Vem aqui, tá assim, ó. Ficar mais claro do que o desenho lá, ó. Daqui para cá, se eu tomar um ponto x aqui, né? Daqui para cá é x ao quadrado e daqui para cá é x. Beleza? Ok? Tranquilo? Tudo certo, né? Então a área num ponto x vai ser π vezes o raiozão é x ao quadrado menos o π eu vou colocar em evidência logo, tá? O rzinho vai ser x ao quadrado ao quadrado. Tá? Isso aqui é o raiozão ao quadrado, raiozinho ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ser π vezes x ao quadrado menos x à quarta. Tá? X ao quadrado menos x à quarta. Essa daí vai ser a área da seção. Cuidado. Foi um pouco diferente a análise que a anterior. Então, conclusão, não vai sair usando diretamente as fórmulas sem esboçar a região. Porque o esboço da região é muito importante para que tu entenda o que está acontecendo. Tá? Então, o volume vai ser a integral de quanto a quanto? De 0 a 1 da área, que é π vezes x ao quadrado menos x à quarta dx. Tá? Então, esse é o volume. E aí esse volume vai ser igual. O volume vai ser igual. O π é constante, primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, primitiva de x à quarta, x à quinta sobre 5, variando de 0 a 1. Tá? Então isso aqui vai dar π vezes 1/3 menos 1/5. Tá? 1/3 menos 1/5, tirando o mínimo. Aqui é 15, é 5 menos 3,
Então, isso aqui vai dar 2π sobre 15. Tá? Então, esse daí é o volume desse sólido. Ok? Beleza? Vou colocar uma dessas de coroa circular na prova de vocês. Tá aqui, ó, o sólido mais bonitinho, ó. Dá para vocês enxergarem. Tá. Vou só esboçar essa região aqui, vou deixar essa para vocês tentarem fazer. Olha só. Calcule o volume da região, o volume do sólido obtida pela rota... Por negócio de revolução que o senhor acabou de ensinar, daria para fazer do x de 0 a 1 e do x ao quadrado de 0 a 1 também e fazer a subtração deles, ou estaria errado? Não, dá certo, porque o π vai ficar em evidência no final, né? Vai ficar como se fosse a função ao quadrado da primeira, menos a função ao quadrado da segunda. Então, poderia também fazer desse jeito? Poderia também. Na verdade, são coisas equivalentes, entendeu? Okay. São processos equivalentes. Só diz teu nome e curso aí, por favor. Me chamo Marco Antônio, engenharia da computação. Beleza, obrigado. Tá? Olha só. Olha essa daí, esse outro exemplo. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação do exemplo anterior, da região do exemplo anterior, desculpa, em torno da reta y igual a 2. Então, olha só agora. A região anterior era essa aqui, ó. Tá? Essa região. Aqui é 1. 1 e 1. Aí bem aqui é o 2, 3, 4. Então, aqui nessa reta y igual a 2, eu vou pegar essa região e vou girar em torno dessa reta. Qual é a região que vai gerar? Vai gerar? Vai ser essa aqui, ó. Tá? Oco aqui dentro. Beleza? Aqui tá melhor para vocês entenderem, ó. Essa é tipo uma baciazinha, né? Aí como é que a gente faz para encontrar o volume dela? Aí quando eu efetuar o corte aqui, ó, olha lá, tá aparecendo aquele disco rosa lá para vocês, ó. Não, deixa lá. Isso, deixa o disco lá. Então, olha só. Então, olha que esse disco, ele tem... eu preciso determinar qual é o raio maior e o raio menor. Porque é um disco, só que vazado. Então, é uma coroa circular aqui, a seção transversal. Tá? Então, tem que determinar o raio maior e o raio menor. Como é que eu faço para determinar o raio maior e o raio menor? Então, bora olhar para cá. Agora vem para cá. Olha só. O raio daqui até aqui, que é o raio maior, vai ser quanto? Observa. Daqui para cá, daqui até aqui, quanto que vale isso? Desse ponto, aqui eu estou tomando ponto x. Daqui até aqui, vale quanto essa medida? X ao quadrado. Porque aqui é a função x ao quadrado. Tá? Então é a imagem do x pela função x ao quadrado. Daqui é x ao quadrado. Só que eu quero daqui para cá. Daqui até aqui vale quanto? Aqui é 2. Daqui para cá vale quanto? 2. Então daqui para cá vale quanto? 2 menos x ao quadrado. Então daqui para cá, ó, vale 2 menos x ao quadrado. Tá bom? E esse menor aqui, ó, que é esse aqui assim, ó, que é onde tem um furo, né? Mesma brincadeira. Daqui para cá, vale quanto? Vale x. E daqui para cá, que é o raio menor que eu quero? 2 menos x. Daqui para cá vale 2 menos x.
Daqui para cá vale 2 menos x ao quadrado. Ok? Então, tu tens que fazer, a área da seção vai ser π, raiozão, raiozinho. Né? Então, a área da seção vai ser π vezes o raiozão. É esse aqui, ó. 2 menos x ao quadrado, menos o raiozinho é esse. 2 menos x ao quadrado. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Aí tu vais e integra isso aqui no intervalo de 0 a 1 também, tá? E ver quanto é que vai dar isso aí. A resposta disso vai dar 8π sobre 15. Tá? Volume vai dar 8π sobre 15. Vou deixar para vocês calcularem também isso aí, que eu quero falar ainda de cascas cilíndricas. Ok, gente? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Observa que esses exemplos que a gente fez, os últimos exemplos, são todos sólidos de revolução. E a gente, em geral, está rotacionando em relação ao eixo X, ao eixo das abscissas. Tá? Esse outro método que a gente vai ver, que é o método das cascas cilíndricas, geralmente ele se aplica quando a gente quer fazer uma rotação em torno do eixo Y. Tá? Então, olha só. Vamos considerar essa região, que é uma região do R2, todos os pares ordenados XY do R2, com X entre A e B, e o Y de 0 até f de x, que é uma função contínua. Tá bom? Então tem essa região de azul. E aí o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar essa região em torno do eixo Y. Tá? Vou girar essa região em torno do eixo Y. Quando eu girar, eu vou obter um sólido como esse. Tá? E esse sólido, ele tem um furo aqui no meio, porque observa que tem esse espaço aqui. Tem esse espaço de 0 até A. Então, ele vai ter esse furo aqui no meio. Ok? Tudo bem? O que a gente quer fazer é calcular o volume desse sólido. Então, como é que a gente vai fazer isso, professor? Agora, trabalhando em relação à rotação em relação ao eixo Y. Tá? A gente vai seguir o seguinte passo a passo. Ideia parecida com a anterior. Vou pegar o intervalo AB e vou particionar ele. Tá? E aqui eu vou tomar intervalinhos iguais também para facilitar a nossa vida. Tá? Então, eu vou dividir o intervalo AB em N subintervalos. Cada subintervalo vai ter esse comprimento, né, que é o tamanho do intervalo original dividido por N. Tá? Então, B menos A sobre N. E aí, eu vou olhar para o iésimo retângulo. O retângulo que tem base ΔX e a altura f de x e barra, onde esse x e barra é o ponto médio do intervalo. O que está acontecendo é o seguinte, ó, eu tenho esse intervalinho, ó, o xi menos 1 e o xi, e o x e barra vai ser o ponto médio desse intervalo. Tá? Então, vou olhar para esse retângulozinho aqui. Ó. Vou pegar esse retângulo de base ΔX e altura f de x e barra e vou girar ele em torno do eixo Y. Ok? Vou girar só esse retângulo. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Olha só. O que está acontecendo é isso aqui. Ó. Eu tenho essa função, fim nesse intervalo. Aí eu estou girando essa região aqui. Ó. Tá? Tá aqui a região. Tá? Aí eu vou pegar o iésimo retângulozinho aqui, ó, base ΔX e altura f de x e barra. X e barra, eu estou tomando o ponto médio desse retângulo, desse intervalo. Tá? Bem aqui é o x e barra.
que é o ponto amostral, tá? E aí eu vou pegar só esse retângulo aqui, ó, e vou girar ele em torno do eixo Y. Então, o que vai gerar vai ser um negócio assim, ó. Tá? É como se fosse um cilindro vazado. Cilindro com um furo dentro, no meio dele. Dá para entender? Tá? Que é isso que está aparecendo aqui no slide, mais bonitinho que o meu desenho. Tá? Então vai aparecer esse cilindro aí. Tudo bem até aí? E a ideia é eu fazer isso para cada subintervalinho aqui, ó. Então, se eu dividir o meu intervalo AB, aqui o A e aqui o B, em N subintervalos, eu vou olhar para cada retângulozinho desse aqui, ó. Vou olhar para cada retângulozinho desse. Vai ficar bem poluído o desenho, mas é só para vocês entenderem como que vai ficar. E aí eu vou girar cada retângulozinho desse. Tá? Então vai gerar uma espécie de cascazinha assim, ó. Uma por dentro da outra. Tá? Uma por dentro da outra. Tá dando para entender mais ou menos? Eu acho que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui melhor. Aqui, ó. Vai gerar umas cascazinhas dessa, uma dentro da outra, concêntricas. Ok? Alguma dúvida? E a ideia vai ser o quê? Vai ser a gente calcular o volume dessas cascas, somar os volumes dessas cascas, e a soma desses volumes vai ser uma aproximação para o volume do sólido que a gente está querendo calcular. E aí no final a gente faz n tender ao infinito. Quando n tende ao infinito, se o limite existir, então o resultado desse limite vai ser o volume do sólido, e a gente vai ver que esse limite vai ser o limite de um somatório que é uma soma de rima, e portanto vai ser uma integral. Tá? Aí olha só, vamos calcular o volume só dessa cascazinha. Observa que isso aqui é um cilindro vazado. Então, para eu calcular o volume desse cilindro, basta que eu pegue π, área da base, sendo que a área dessa coroa circular vezes a altura, que é o f de x e barra. Certo? Então, vai ficar assim, ó, volume desse cilindro, dessa casca cilíndrica, vai ser π vezes x ao quadrado, πr quadrado vezes a altura, menos πr quadrado vezes a altura também, porque eu estou calculando o de fora menos o de dentro. Tá? E aí, quando eu fizer isso, observa que eu posso pôr π e o f de x e barra em evidência, vai sobrar xi ao quadrado menos xi menos 1 ao quadrado. Aí, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Que esse passo aí é simples, mas às vezes não dá para a pessoa ver direitinho. Olha só. O volume vai ser π vezes xi ao quadrado, f de x e barra, menos π vezes xi menos 1 ao quadrado, f de x e barra. Tá? Que é como se eu pegasse o raio desse maior, que bem aqui é o xi, e o raio desse menor aqui, bem aqui é o xi menos 1. Tá bem poluído o desenho, mas acho que dá para entender. Tá? Aí quando eu colocar esse em evidência, vai ficar π vezes o f de x e barra em evidência, e aqui vai ficar xi ao quadrado menos xi menos 1 ao quadrado. Só que o quadrado da diferença, diferença de dois quadrados, melhor dizendo, isso aqui é xi mais xi menos 1 vezes
xi menos xi menos 1. Certo? Primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Isso aqui é o ΔX, que é o comprimento de cada intervalo. Eu pego o extremo da direita menos o extremo da esquerda. Ok? E isso aqui, volta lá no slide, eu falei para vocês que o x e barra é o ponto médio de cada intervalo. Estou tomando ele como ponto médio. Então, xi, aqui era i, tá? Não 1. Xi mais xi menos 1, se eu pegar esse 2 e passar para cá multiplicando, vai ser 2x barra. Então, isso aqui é 2x barra. Tá bom? Então, o volume da iésima casca vai ser 2π xi barra f de x barra ΔX. Então, esse é o volume da iésima casca. Só que o que eu vou fazer? Eu vou somar os volumes de todas as cascas, fazendo i variar de 1 até n. Certo? Então, quando eu faço i variar de 1 até n, eu estou calculando o volume de todas essas cascazinhas aqui. Ó. A soma desses volumes é uma aproximação para o volume do sólido. E aí, o que eu quero fazer é fazer o n tender a infinito. E ver se o limite vai existir. E aí, se o limite existir, vai acontecer isso aqui. Ó. Esse somatório, que é 2π x barra f de x barra ΔX, isso é uma soma de rima. Tá? E isso aqui vai ser a integral de a até b de 2π vezes x vezes f de x dx. Ok? O x barra vai ser o x, o f de x barra vai ser f de x, esse ΔX passa a ser a diferencialzinha dx, eu estou integrando, lembra que eu defini aqui ó, originalmente no intervalo de a até b, então integral no intervalo de a até b. Ok? Tudo bem? Então, observa que quando eu rotaciono agora em torno do eixo y, o volume passa a ser calculado dessa maneira. Lembrando que eu estou trabalhando novamente com sólido de revolução. Tá? E aí nós chegamos nessa definição. O volume de um sólido obtido pela rotação em torno do eixo y, da região sob a curva y igual a f de x de a até b, é dado por essa integral definida. Integral de a até b de 2π x f de x dx, onde o a é maior ou igual que zero e menor que b. Tá bom? Uma maneira da gente lembrar dessa expressão, gente, é a seguinte. Olha para essa casca e faz um cortezinho nessa casca. Estica ela. Quando tu fizer um corte nessa casca, esticar ela, tu vais obter o seguinte, ó. Vai obter isso aqui, ó, tipo um paralelepípedo, bem fininho. Concorda? Tá? Então, se eu tomar um ponto x, a partir da origem, de 0 até x, o comprimento desse paralelepípedo aqui vai ser o comprimento da circunferência desse cilindro vazado. Né? Se eu pegar o cilindro aqui, olha para cá. Se eu pegar um cilindro aqui e fizer um corte nele e abrir ele, o comprimento da base desse retângulo vai ser igual ao comprimento da base do cilindro. Concorda? E quanto que é o comprimento da base do cilindro? É o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio. Certo? Então, por isso que aparece aqui, ó, 2π vezes x, que é o raio. Tá? Então, 2π vezes x, vezes, para eu calcular o volume de um paralelepípedo como esse, eu pego comprimento, largura e altura. Né? Então, comprimento vezes a largura, vezes a altura, e aí eu chego na fórmula que eu quero. Tá? Então, 2πx vezes f de x, e o ΔX passa a ser o meu dx. Pronto. Ok? Essa é uma maneira prática da gente lembrar essa formulazinha aí, porque pode ser que alguns dão tanta atenção assim para volume por discos e deixam das cascas cilíndricas assim meio de lado. Tá? É uma maneira de a gente lembrar isso aqui. Alguma dúvida até aí, gente? Vamos fazer um exemplo? Determine o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y dessa região. Observa, essa região é formada por todos os pontos xy do R2, um plano xy, onde x está entre 1 e 3 e o y está entre 0 e 2x mais 1.
Que região é essa? É essa aqui, ó. X entre 1 e 3. O y tem que ser maior ou igual que 0, que é o eixo das abscissas. E essa reta aqui é uma reta 2x mais 1, a gente já conhece, já sabe esboçar ela. Então é essa região aqui que nós queremos rotacionar em torno do eixo y. Quando a gente rotacionar essa região em torno do eixo y, a gente obtém um sólido como esse. Tá bom? Alguma dúvida? Eu quero saber qual é o volume desse sólido. Deixa eu colocar aqui a região. Ah, tá aqui. Ah, a região é essa. Aí eu vou girar essa região aqui assim, ó. Pá. Pá. Tá aí. Aqui dentro é oco. Tá bom? Qual é o volume desse sólido? É isso que nós queremos saber. Aí olha só. Como é que a gente vai fazer? Tu vais olhar. Vamos olhar para a definição para a gente entender. Agora com um exemplo. Vai olhar para esse retângulozinho aqui, ó. Para um certo retângulozinho, daqui do 0 até aqui é x, tá? 0 até x. Tá bom? Ok? Aí eu vou girar só esse retângulozinho. Aí eu vou obter essa cascazinha aqui, ó. Tá? Só para esse retângulozinho. Até que ficou bonitinho, né? Aí se eu tomar o ponto X aqui, ó, a imagem desse ponto vai ser a altura desse retângulozinho aqui, ó. O f de x aqui. Só que essa função aqui é aquela função que está lá na região, que é y igual a 2x mais 1. Certo? Então essa alturazinha aqui, ó, desse retângulozinho é 2x mais 1. Tá? Então se eu pegar esse cilindro vazado e fizer aquela ideia lá que eu falei para vocês, fizer um corte e esticar ele, vai ter aqui um colchonetezinho, né? Um paralelepípedozinho. Fininho. Tá? Então, se eu estou tomando um ponto X, esse comprimento aqui vai ser 2πx, que é o comprimento da circunferência aqui. Certo? Essa altura vai ser o f de x, que a gente já sabe que é 2x mais 1. E aqui é o ΔX, ou dx. Tá? Então, o volume vai ser a integral de quanto até quanto, gente? Volta lá na região, por favor. A região, o x está variando de 1 até 3. Tá? Então, bem aqui, ó, é x igual a 1. E aqui é x igual a 3. Então, vou integrar de 1 a 3. 2πx, f de x, que é 2x mais 1, dx. Então, é isso que a gente vai calcular. Ok? Tá claro? Então, o volume vai ser integral de 1 a 3. O 2π eu posso tirar da integral, vou colocar bem aqui 2π.
E aqui vai ficar, vou multiplicar 2x ao quadrado mais x dx. Então, o volume vai ser 2π vezes primitiva de 2x ao quadrado, 2x ao cubo sobre 3, mais primitiva de x, x ao quadrado sobre 2, isso aqui variando de 1 a 3. Tá? Esse volume vai ser 2π vezes, no 3, isso aqui vai ficar 2 vezes 3 ao cubo, 27 sobre 3, mais no 3, 3 ao quadrado, 9 sobre 2, menos no 1, 2 terços, menos, que vai fazer o jogo de sinal, 1 meio. Tá? Então o volume aqui vai ser 2π vezes 54 menos 2, 52 sobre 3, 9 menos 1, 8 por 2, 4. Tá? Então isso aqui vai dar 2π vezes 12,52 mais 12 por 3. Então isso aqui vai dar 2π vezes 64 por 3. 64 vezes 3, 128π sobre 3. Tá? Esse daí, 8, 9, 10, 11 não é divisível por 3. Então 128π sobre 3. 128π sobre 3. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Olha essa daí. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região delimitada por y igual a 0. Eita. Estou apagando onde eu acabei de copiar, né? Mas agora já foi. Vou deixar só esse final aí. O volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região delimitada por y igual a 0. Y igual a 0 é quem? O eixo x, certo? Y igual a 0, o eixo x. Y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo. X igual a 0 e x igual a 2. X igual a 0 é o y, aqui. X igual a 2 aqui, assim. X igual a 2. Aqui 1. 0. Só que eu preciso do gráfico dessa função aí, né? A função é y. Preciso saber como é o gráfico dessa função. Y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo. Né? Então, se chega na tua prova uma função dessa aqui, o que tu faz? Esboça o gráfico dela, né? Você já sabe esboçar gráfico de função. Foi questão da segunda avaliação. Todo mundo acertou, né? Eu não vou fazer porque não dá tempo. Mas o gráfico dela é esse aí, ó. É esse aí o gráfico dessa função. De 0 a 2, né? Tá? Então tá aqui, ó. É essa região aí que eu vou girar em torno do eixo Y. Então, quando eu pegar essa região e girar em torno do eixo Y, pessoal, vou obter um negócio assim, ó. Tá? Um negócio tipo assim, ó. Aqui dentro é vazio, é oco. Aqui eu acho que tem uma figura que é melhorzinha. Aí, ó. Essa daí. Tá bom? Dentro aí é oco. Aí eu quero calcular o volume. O volume dela. Como é que a gente faz para calcular o volume dela? Aquela mesma brincadeirinha, né? Pega um retângulozinho aqui, ó. Olha para esse retângulozinho. Num certo ponto X aqui, daqui para cá vale X. Gira ele. Tá? Aí vai ter o
cilindro aqui, um furo no meio, tá? Então o volume vai ser integral de quanto a quanto? De 0 a 2, certo? De 2π vezes x, ponto qualquer que eu estou tomando, vezes o f de x, dx. Mas quem que é esse f de x? 2x ao quadrado menos x ao cubo. Certo? Então isso aqui é 2x ao quadrado menos x ao cubo. Dx. Aí é a mesma brincadeira. Vou deixar para vocês resolverem essa daí. Tá? A resposta dessa dá 16π sobre 5. Tá? Aqui o mais importante para a gente é a ideia. Os cálculos vocês já sabem fazer. Encontrar a primitiva e tal. Isso aí vocês já sabem. Tá? Depende do comando da questão. Nessa questão pedir, esboce a região e tal. Você esboça. Se não, você pode deixar. Mas sabendo que você corre o risco de não integrar corretamente. Não encontrar o volume corretamente. Por quê? Porque se tu não olhar para a região, dependendo da região, pode ser que não seja diretamente isso aqui. 2π vezes, por exemplo, naquelas questões lá por volume por disco, que tinha uma coroa circular. Então, se você não olhar para a região, você não consegue de imediato, a não ser que você já tenha muita prática, né? Mas de início você não consegue identificar diretamente que é uma coroa circular aqui. Então, assim, a região ela é uma ferramenta que te ajuda muito no cálculo de volume de sólidos geométricos, tá? Através do cálculo integral. Mas se a questão não pedir para esboçar, você não precisa esboçar. Tá? Ok? Tá bom? Olha essa outra, essa última, para a gente ir para casa. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y, do conjunto de todos os pares x e y, tais que o y está entre x ao quadrado e 4 e o x é maior do que ou igual a 0. Então, olha só, essa daí é um exemplo de que se você não esboçar a região, tu provavelmente não vai ter muito sucesso nessa daí. Por quê? Porque olha só como que é essa região. X maior do que ou igual a 0. Então, parte positiva do eixo das abscissas. Y entre x ao quadrado e 4. X ao quadrado está aqui, ó. E y igual a 4 é essa. 4. Então, eu estou girando em torno do eixo y essa região. Certo ou não? Então, vou girar essa região, vou girar ela assim, ó. Vou gerar esse sólido aí. Certo? Aí, o que dá vontade do cara? Essa daqui é y igual a x ao quadrado. O que dá vontade do cara fazer? Integral. Aqui, quando é 4, essa daqui é x ao quadrado. Então, aqui vai ser quanto? 2. Certo? Então, integral de 0 a 2 de 2π x. F de x é x ao quadrado dx. Né? Mas aí se você fizer isso, você erra. Por quê? Porque a definição que nós temos de volume por cascas cilíndricas é a região sob o gráfico da função, o eixo das abscissas e as retas x igual a e x igual a b. Essa daqui não está sob a região, ela está sobre o gráfico da x ao quadrado. Ela está compreendida entre a função y igual a 4 e y igual a x ao quadrado. Certo? Então, quando tu olhares para os retângulos aqui, ó, na verdade, tu estás olhando para esses retângulos aqui, ó. Você tomar um certo ponto x aqui, tu estás olhando para esses retângulos aqui e está girando eles aqui, ó.
Tá claro? E aí o que eu preciso saber é o seguinte, daqui para cá vale x, ok, mas eu preciso saber a altura desse retângulo. E qual que é a altura desse retângulo? Bom, daqui para cá vale quanto? 4. Estou querendo calcular isso aqui, ó, daqui até aqui. Daqui para cá vale 4. E daqui para cá vale quanto? Se aqui é x, aqui vai ser x ao quadrado. Então, quanto que vale daqui até aqui? 4 menos x ao quadrado. Então, o volume vai ser a integral de 0 a 2 de 2πx, só que aqui vai ser 4 menos x ao quadrado. dx. Aí tu calcula agora o volume. Ok? Então, por isso que o esboço da região é importante, tá? Então, já estou dando a dica aí. Quando você calcular isso daí, isso vai dar 8π. Tá? Esse volume aqui vai dar 8π. Vou deixar para vocês calcularem também. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo bem? Olha só, vai ter uma questão disso na tua prova, já estou avisando. Não sei se por discos ou por cascas cilíndricas, mas vai ter uma questão disso, portanto, estude, tá? Quarta-feira a gente fala de trabalho, pressão e comprimento de arco. Até mais.